Quando você está preocupado e tem dúvidas no coração sobre acontecimentos, os fatos que têm te ocorrido em tua vida, a quem você procura? Como é isso para você no seu dia a dia? Vamos falar um pouco sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para poder mergulhar na Palavra de Deus. Cada possibilidade de parar um pouquinho com a Palavra de Deus nos leva a descobrir algo novo sobre aquilo que Deus nos chama. Você é o nosso convidado, está chegando a primeira vez neste canal da Comunidade Aliança Misericórdia. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e participe conosco todos os dias das homilias diárias. Bom, eu quero pegar com vocês o texto que está em Lucas, no capítulo 24, do versículo 35 ao 48. Diz assim: Naquele tempo, 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. E eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Olha só as palavras do Senhor. Por que vocês estão preocupados? Por que têm dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, não como estáis vendo o que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu-lhes a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão e o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Que interessante pensarmos que Jesus ele vai a este encontro dos seus discípulos, ele se manifesta, e não era a primeira vez essa manifestação. Parece que esses discípulos precisam entender algo, entender um caminho. E é interessante isso na nossa vida, porque nós podemos recorrer às nossas preocupações, às nossas dúvidas, aos nossos amigos. É isso que eles fazem, eles estão juntos, eles partilham os sofrimentos que eles viveram, daquilo que tinha acontecido em Jerusalém, do Senhor. Então o Senhor vai e se apresenta para eles, eles só vão reconhecer o Senhor ali no partir do pão, mas o que vai acontecendo? Eles vão como que esta amizade percorrendo o caminho de encontro a Deus. Toda amizade, ela deve fazer este caminho. Muitas vezes a gente procura as amizades por consolações, por ter alguém que realmente entende o que nós falamos, ou ter alguém que vai nos dar o consolo, vai dar um carinho, vai dar uma palavra. Mas a amizade, ela sobretudo deve nos impulsionar a viver a palavra de Deus. A amizade verdadeira nos leva a um encontro com Deus. Por isso a amizade verdadeira, ela não tem medo de falar a verdade de que não a verdade do que aquela pessoa traz, mas a verdade olhando para o Evangelho. Por isso, essa amizade ela pode percorrer este caminho, mas também, ao mesmo tempo, existe um convite, que é deixar, ao mesmo tempo que essa proximidade com Deus lhe retire as dúvidas e as preocupações. Mais adiante você percebe aí na palavra o que vai dizer? Que eles ficaram surpresos e alegres. Eles estavam com medos, receosos. Depois veio as dúvidas e as preocupações que o próprio Cristo fala: olha, não tenhas medo, nem preocupações, inquietações no vosso coração. Depois se transforma isso em alegria, em surpresa. Há uma transformação aqui que acontece pela presença, pela graça de Deus. Eu me lembro uma vez que uma pessoa entrou na igreja
E essa pessoa estava chorando muito, compulsivamente. E a gente sempre observa, né? E sempre vem aquela dúvida, será que é melhor eu falar com aquela pessoa? Será que é melhor esperar? É melhor, o que eu faço? Aí aproximamos dessa pessoa, ali é uma igreja de adoração perpétua no centro de São Paulo, se você não conhece, vai lá conhecer essa igreja maravilhosa. Nós colocamos Jesus ali, ele fica 24 horas exposto e as pessoas entram para fazer adoração. Ele chegou com essa compulsão, com esse sofrimento visível e me aproximei para dizer assim, precisa de alguma coisa? E a pessoa disse, não preciso ficar aqui. E aquela pessoa, esse homem, ele ficou a noite inteira adorando o Senhor. Quando foi na manhã seguinte, ele estava sorrindo, resplandecente. E disse o seguinte, pronto, deu uma respirada, está tudo resolvido. Ou seja, aconteceu algo ali naquela madrugada, do encontro dele com Deus, que começou a sanar as inquietações, as dores, os sofrimentos e, sobretudo, deve ter sanado as dúvidas que o coração traz diante das situações do dia a dia. Ele foi ali. Provavelmente aquele homem já deve ter vivido outras experiências como esses discípulos, já viu a manifestação do ressuscitado na vida dele de outras formas, e aí ele reconhecia na manifestação desse ressuscitado a presença que trazia a ele uma renovação. Sabe, eu fico pensando muitas vezes que Jesus Eucarístico fica nos esperando, ele está sempre ali. E que muitas vezes nós procuramos várias formas, mas não procuramos Ele. A palavra de Deus diz que todo aquele que madruga em busca da sabedoria há de encontrá-la. Por isso, se nós vamos ao encontro deste Deus que se revela ali, mas é aí que está o detalhe, porque aqueles discípulos, eles vão perceber essa revelação de Deus no partir do pão, na Eucaristia. É preciso voltar à Eucaristia, voltar à adoração, voltar a este encontro com Deus. É nele que nós vamos ter as nossas dúvidas sanadas. Mas, Padre, o que acontece? E é isso que é surpreendente. É que muitas vezes Ele não responde às nossas dúvidas, mas Ele se estabelece como uma presença que as dúvidas são trocadas por uma certeza. É Ele. E aí temos essa consequência aqui. A paz está conosco novamente. E essa paz que volta ao nosso coração, talvez não retire as dúvidas, mas elas trocam as preocupações por, de repente, uma surpresa, porque percebemos visitados por Deus, por uma alegria, porque nós nem sabemos explicar o que aconteceu. Simplesmente estávamos ali diante dele e ele se revelou a nós. Deus vos abençoe e que vos traga cada vez mais perto da sua presença eucarística. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.